Seja muito bem-vindo ao canal Diário do Homem Comum. Eu sou o Léo Sobral E eu sou a Tainá Assis. e a gente vai falar da importância do Ozempic para a população. Mas antes, Tainá, de a gente falar do Ozempic, Claro. eu queria mostrar para você esse vídeo aqui, só o primeiro minuto desse vídeo. E para quem está Perfeito. assistindo com a gente, que esse vídeo, inclusive, furou a bolha essa semana. Esse assunto foi extremamente falado, inclusive fora da internet. E eu vou mostrar, a gente vai assistir depois um outro vídeo curtinho também de 4 minutos e a gente vai trazer alguns dados sobre o Ozempic, a recusa do Ministério da Saúde em inseri-lo no cardápio de ofertas do Do SUS. SUS, sim. E a gente vai repercutir um pouco isso porque existe uma associação aí de médicos no Brasil que está questionando e chamando essa negação do Ministério da Saúde De elitismo. de uma elitização do medicamento. Claro. Então acho que esse tema é importante a gente falar. E eu queria começar por esse vídeo aqui, porque ele foi um vídeo bem polêmico. E eu vou parar no primeiro minuto, pra gente não reagir, até porque é 1 hora de vídeo. Mas vamos Sim, lá, vamos assistir. E aí a gente vai batendo um papo. Pra eu estar aqui hoje, eu tô extremamente desconfortável. E a minha vontade aqui é de te atacar, Eu Xê, sinto enquanto pessoas muito gordas. pelo que você passou. Eu não acho que você sinta. Mas não me importa o que você acha. Eu já disse o que eu queria falar. Você tem um problema, um grande problema de não ouvir as pessoas. E eu queria falar. Mas se eu for falar dos teus problemas aqui agora também... Pega a visão vai. do que tu tá vendo aqui e do que tu vê na tua vida. Tipo assim, eu já busquei, muita gente já buscou correr atrás. Não conseguiu, a gente só quer ser respeitado. A vida toda a gente sofre, eu já sofri pra c... de mulher, ficava frustrado em casa. Ela não gosta de mim porque eu sou gordo. Não, a obesidade não quer dizer uma falta de valor. Babi. Oxi, não quer falar? Oxi, é o tema, não Mas, é? veja, é o que eles estão achando, não sou eu. Essa minha camisa aqui, ô coisa maravilhosa, ainda bem que vocês falaram. símbolo. Você sabe o que é isso aqui? Falar agora o que é isso aqui. Deixa eu falar com ele aqui, rapidinho. Como é o seu Eu vou nome? falar o seu nome. O meu nome eu Tá? sei. Luiz Agora, veja só. Augusto Targino Você está Galamba Fernandes. Você está tentando ter uma Você sessão de disse terapia. que você... Meu nome é Guto Galamba, eu sou formado em Educação Física, especialista no tratamento da obesidade e emagrecimento. Também sou especialista em Psicologia Positiva e Ciências do Bem-Estar pela Yale University. E hoje eu estou aqui cercado por 30 gordos. E o primeiro tema é: ser gordo é uma escolha. Bom, vou parar aqui. Eu acho, eu já começo perdeu a vontade de ouvir uma assistir, pessoa quando a sim. pessoa manda. Eu sou formado em Yale University, como se o estudo fora do país fosse algo superior ao que a gente tem aqui. Aham. Mas eu vou botar um. Quer falar alguma coisa aqui? Não, só tô chocada. Pois é, muita gente ficou chocada. Isso aqui esse episódio aqui, ele é um banho de neoliberalismo, né? Porque Não, eu volto depois, tô tranquilo. Daqui a pouco eu abro. Esse episódio ele traz um pouco de como funciona o neoliberalismo, né? O que é o neoliberalismo? Ele acredita que todos estão sobre o mesmo lugar, mesmo Sim, ponto de sim. partida, como se não existisse fatores determinantes e condicionantes sociais, econômicos, raciais. Então, por isso ele fala dessa forma, por isso ele faz essa afirmação, como se todo mundo aqui fosse preguiçoso. Aham. Eu quis botar esse vídeo de cara, porque ele vai fazer total sentido com que a gente vai bater Sim, um papo sim, aqui. sim. Mas você quer falar alguma coisa? Não, ainda tô um pouco chocada. Exatamente. É isso, né? Rindo Infelizmente de é isso. nervoso, Eu sabe? vou botar um outro vídeo agora, esse aqui é um pouco maior. Para quem tá assistindo a gente, vai ter relação com o Ozempic, beleza? Então fica aí, você vai entender. Eu vou botar esse aqui agora, que aconteceu lá no podcast Os Sócios, que é um podcast que eu não acompanho. Se eu não me engano, é do Bruno Perini. Bruno Perini você talvez não conheça o Bruno, mas você conhece o Primo Rico. Ah, Eu sim. não sei se eles ainda são sócios, né? Mas eles foram sócios por muito tempo e tal. Então o mercado financeiro também passa um pouco por uma visão neoliberal sobre a economia e o dinheiro. Mas aqui eles falam sobre vai ter o Ozempic genérico no SUS. Tá, E ele também vai fazer uma ligação com que a gente vai beleza. juntos aqui discutir. Lembrando que eu sou técnico em agente comunitário de saúde, acho importante a gente pontuar isso. Eu sou Boa. técnico em agente comunitário de saúde, estou fazendo um curso de tecnólogo para me aprofundar mais no meu conhecimento. Tenho experiência de pelo menos uns 12, 13 anos no SUS, de atuação tanto em pesquisa clínica quanto no trabalho de saúde comunitária. Pode falar sobre você. Eu Fica à sou vontade. farmacêutica, formada em faculdade de farmácia, tenho pós-graduação em farmácia clínica e atenção farmacêutica e trabalho no SUS há pelo menos 4 anos.
Fora a sua experiência em UTI neonatal, acho importante você falar isso. Trabalhei na área hospitalar, UTI neonatal, não era SUS, né, era particular, mas ainda assim tenho experiência com a área hospitalar. Trabalhei na indústria, não farmacêutica, né, mas na indústria durante um período, que foi a minha única experiência que saiu um pouco dessa relação direta da saúde, né, uma multinacional. Não era farmacêutica, era de produção de gases medicinais, mas ainda assim o farmacêutico era importante nesse viés. Mas hoje eu estou no SUS e não é minha primeira experiência no SUS, né? Eu já trabalhei durante a faculdade. Você falou onde você está trabalhando? Na Fundação Oswaldo Cruz, desculpa. Não, estou falando isso. Por que eu estou pedindo para a gente falar isso? Porque eu acho que esse é um tipo de discussão que pede também um conhecimento técnico. Sim, é bom a gente enfatizar que nós temos um conhecimento técnico, né? Não e que tem tudo a ver com vaidade, prepotência, não é isso. Não, mas que tudo que a gente vai trazer aqui... superficialidade desse episódio... com esse cara profissional e 30 gordos, né? Inclusive, eu acho que esse debate é muito raso, porque você bota um monte de pessoas para serem humilhadas diante de uma pessoa que supostamente tem um conhecimento técnico que vai humilhar essas pessoas. Sim. E que no final das contas não tem... Não, e não tem um conhecimento técnico. Não, até tem, mas usa de forma abusiva, violenta, neoliberal, capitalista. Entendi. Sim, entendeu? sim. Então é complicado isso, né? Exato. E então, o que a gente vai trazer aqui realmente são só os dados científicos e o lado da saúde mesmo, da situação, né? E experiência profissional em território, que é muito importante falar. É muito importante sair da teoria também e ir para a prática. Então a gente vai assistir agora esse daqui que aconteceu lá nos Sócios. E esse é um vídeo bem curtinho, tá bom, gente? A gente vai bater um papo sobre ele também e a gente vai entrar em informações bem importantes. Vamos lá, Tana? Pode ir. Quando você quiser, fala que eu dou pause e aí você faz seu comentário. Cara, olha a quantidade de pessoas que talvez não iam engajar em um processo de perda de peso, seja com ou sem medicamento, e com o medicamento começa a fazer isso. Pode ser uma parte da população que daqui a pouco, por causa disso, por causa do uso do medicamento, ela vai passar a se consultar com um nutricionista ou com outros profissionais em saúde. E daqui a pouco isso vai exigir exames, isso vai exigir alguma outra coisa. Então, tem várias mudanças que vão acontecendo que move o mercado e a economia de diversas formas, né? Seja por menos gastos de um lado ou mais gastos de outro lado. É bem interessante. Mas uma das coisas que a gente esperava que acontecesse, pelo menos, e não acontece por causa dos custos elevados, é poupar dinheiro para o sistema. Isso é um dos motivos pelos quais o Ozempic... Isso é uma preocupação que eu tenho, porque quando fala de saúde não é gasto, saúde é investimento. Exatamente. Então você tratar... Como é que você poupa gastos, né? Até porque quando você investe em saúde, e aqui esse investimento em saúde não sou eu, pessoa, investindo na minha saúde, é o Estado investindo na saúde da população. Sim. Quando a gente pensa no Estado investindo na saúde da população, a gente não tem só uma população mais saudável, a gente tem uma movimentação econômica mais saudável. Exatamente. Porque, em teoria e também na prática, você tem a redução da obesidade, você tem pessoas mais saudáveis, faltando menos ao trabalho, exatamente, por exemplo, entendeu? Se você parar para pensar, foi exatamente um dos vieses que levou à criação do Sistema Único de Saúde, da Clínica da Família e etc, né? Você fazer esse acompanhamento longitudinal na vida da população para que eles tenham mais saúde, para que possam exercer suas funções, suas vidas e etc. E produzir mais, melhor. Exato. Não produzir, quando eu digo produzir mais, não estou falando dessa ideia maluca contemporânea que a gente tem de produção absurda. Não, né? De produzir de forma saudável. Coaching sempre positivo, Você foi contratado para fazer um serviço, então você tem saúde legal para fazer esse serviço. Exato. E aí você acaba produzindo mais mesmo sem a questão de esforço. Exato. Né? E na minha cabeça, o único momento em que economia na saúde é válido é quando a gente pensa no uso correto de medicamento. Sim. Eu acho que é o único momento que a gente pode falar em redução de custos, porque de fato... Nós temos uma população hoje que consome muito medicamento para problemas que os medicamentos que eles consomem não tratam, vamos dizer assim. É aquela famosa coisa do, tá com uma dorzinha de cabeça, toma esse remédio aqui. O meu vizinho falou que eu posso tomar isso quando eu estiver sentindo aquilo. E aí é a única forma que a gente tem de reduzir custos, é você ter um sistema de saúde que trata esse paciente e que medica ele para exatamente o que ele está sentindo. Aí você tem uma redução de custos, porque ele para de gastar dinheiro com coisas que ele não precisa e passa a comprar só aquilo que é necessário para ele. Fora que dentro desse contexto de investimento em saúde, a gente investe na promoção e na prevenção. E, consequentemente, contrariando, de certa forma, o que o rapaz falou aqui,
você tem menos solicitação de exame. Sim. Você tem menos intervenções de cirurgias. Isso. Porque você tem uma população mais Mais saudável, sim. Então, inicialmente, faz sentido o que ele falou. Se a gente tem o Ozempic no SUS, porque o Ozempic, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, o Ozempic por si só, primeiro, o Ozempic não é indicado para emagrecimento. Sim. Isso é uma coisa que a população precisa saber. Mas, a partir do momento que você bota o Ozempic para combate à obesidade, inicialmente eu concordo com ele. A gente vai ter, sim, mais solicitação de exames. Mas essa balança depois ela muda, né, de estrutura. Porque num primeiro momento, de fato, você aumenta, mas vai chegar um ponto que essa população já vai estar tratada, já vai estar encaminhada, já vai estar com todas as solicitações necessárias e essa balança volta a modificar. Até porque, se o Ozempic for inserido no SUS, ele não vai ser receitado pelo médico da atenção básica, porque precisa passar pelo endocrinologista. Exatamente. Então, antes, ele vai passar pelo médico da atenção básica, né, aí do posto de saúde onde você mora. Esse profissional ele vai indicar, vai encaminhar para um endocrinologista. Então, assim, você já começa a ter solicitação de exames. O endócrino vai de pedir fato, exames. você tem um gasto inicial. Sim. Mas quando esse usuário volta do endócrino com a indicação para o medicamento e começa a fazer o uso, acompanhamento e o uso, você já não tem mais o exame. Diferente de um paciente com obesidade que não tem um tratamento que possa ajudá-lo, que frequentemente está numa unidade de saúde, e inclusive com agravamentos, com doenças crônicas, hipertensão, diabetes. Diabetes, isso aí. Que vai gerar receita para o resto da vida. Porque aí você pensa que é um paciente que agora, né, que se lá atrás ele tivesse sido tratado com algum medicamento eficaz, hoje seria menos gastos com, por exemplo, insulina, com os medicamentos antiglicêmicos, né? E gastos pro resto da vida, como você falou. E a insulina é cara, e não é só a insulina, você tem que fornecer. A hipertensão é caro, por mais simples que seja, né? E tô falando só assim, a insulina não é só dar um frasco de insulina, você tem que dar agulha, você tem que dar seringa, sabe? E tudo isso é gasto. É gasto, sim. Entendeu? Gasto de dinheiro público, né? A gente já tem impostos demais. Então, se a gente não pensar em investimento na saúde e esquecer gastos em saúde, dificilmente a gente vai avançar nesse contexto. Vamos seguir? Vamos lá. Apertei. O botão errado. Não existe no SUS e acho que dificilmente vai existir antes de... muito improvável. Ter um genérico não tem como. Porque, cara, é simplesmente muito caro. E mesmo assim, toda empresa que vai fazer um dossiê, né, para fazer uma submissão para incorporar o medicamento no SUS, ele tem que passar pela avaliação da Conitec. E lá na avaliação da Conitec, você tem que mostrar toda a evidência de segurança, eficácia clínica e também uma análise econômica de impacto orçamentário, de custo-efetividade. E ali nesse modelo de impacto orçamentário, eles sempre colocam, e de custo-efetividade principalmente, sempre colocam tudo que você pode imaginar que aquele medicamento poderia reduzir de custo do sistema para melhorar a margem e você poder ter alguma argumentação para esse medicamento ser potencialmente até poupar dinheiro do SUS. Só que no melhor dos esforços a gente não conseguiu ver, não tem nenhum cenário em que o preço da liraglutida, que daí foi o único relatório que a Conitec fez, né, em 2023 isso foi publicado, não teve nenhum cenário em que poupou dinheiro ou que foi perto de ser custo efetivo. Assim, o impacto orçamentário para o SUS ao longo de 5 anos, tratando mais ou menos 2 milhões de pessoas com obesidade e que tenha comorbidades, foi de 12 bilhões. Esse dado aqui, eu pesquisando para a gente trazer conteúdo, esse dado não é verdadeiro. Né? Aqui ele inflou esse dado, não sei de onde ele tirou esse dado, mas não são 12 bilhões, não. A gente vai passar por isso daqui a pouco. É um impacto orçamentário muito grande que está muito longe da maioria dos medicamentos que são aprovados por aí. E também o custo-efetividade é impraticável. Assim. E outra coisa, mesmo que fosse 12 bilhões, como ele falou, e não é metade disso, eu também fui pesquisar o quanto o SUS gasta com tratamentos de doenças crônicas. Sim. Hipertensão e diabetes. E chega perto de 30 bilhões de reais por ano. Um gastamento de tratamento, medicamento, acompanhamento, profissionais de saúde, incluindo tudo, né? Chega perto de 30 bilhões. Então, mesmo que fosse 12 bilhões, se você pode investir 12 bilhões em medicamento, incluir no SUS, o que vai acontecer com esses 30 bilhões daqui a 5 anos? Exatamente. Você baixa ele para os 12. Mas você prefere gastar todo em 30 bilhões. Exatamente. Por conta de uma economia teórica de 12 bilhões. Sim. Entendeu? A discussão desse vídeo que a gente vai chegar é a elitização
do Ozempic. Exato. Por que algumas pessoas têm acesso a esse medicamento tão importante e para outras não é que não tem acesso, porque o acesso é negado. Uhum. Né? E a gente entra em todo esse discurso capitalista, neoliberal, de estigmatização da pobreza, Sim. de racismo e de uma série de outras coisas, né? Porque, de fato, quem precisa de verdade no medicamento está na fila do SUS e na fila do SUS você não tem acesso. Esperando num cisreg da vida para fazer um tratamento um pouco mais complexo, talvez recorrer a outros meios. Sim, tentar recorrer a outros meios para poder redução de peso, né? Exato. E nunca vai conseguir, porque o SUS também não tem muita saída, né? E vai acabar que vai ter como opção a bariátrica. Isso aí. Que não pode ser nem primeira, segunda e nem terceira opção, né? A é bariátrica a última opção. Sim. Quando já está ali numa situação mais grave. Uhum. Então, quando você nega um acesso a um medicamento que pode ajudar, cientificamente pode ajudar, tanto que ele foi discutido pelo Ministério da Saúde. A discussão não era se ele contribui para a obesidade. Uhum. A discussão era, vamos incluir no SUS? Sim. Porque já sabe que pode contribuir para a obesidade. Exato. Mas decidiram que não. A bariátrica é tão última opção, mas tão última opção que até mesmo no particular, né, através do plano, você leva cerca de 2 anos antes de você sair a liberação para bariátrica, porque eles então eles precisam que você tenha laudo de endocrinologista, de psicólogo, de nutricionista, de, enfim, farmacêutico, cardiologista, seja lá do que for, que você não tem outro método de emagrecimento a não ser a bariátrica. Exato. Então, até mesmo pelo plano, você tem essa demora no processo, porque a bariátrica é de fato a última solução. É isso, né? E quando você tem um medicamento em que você nega o acesso, né, com base em gasto, considerado gasto, você tem uma população pobre recorrendo na rede privada. Isso aí. Por bariátrica, ou comprando um medicamento na rede privada, já que o SUS não disponibiliza gratuitamente. Quanto que é? O quê? O Ozempic na rede privada? Cerca de R$ 998 do lugar mais barato que eu achei. Por que a elitização? Porque o Ozempic não é um medicamento proibido. Cientificamente ele contribui para a redução do peso, e combate à obesidade. Né? E não só da obesidade, né? As pessoas estão usando por estética. Exato. Entendeu? Pessoas, isso aí. Eu ia falar isso, porque não, na grande maioria das vezes que nós vemos o uso do Ozempic pela elite brasileira, são pessoas que não têm indicação para uso do Ozempic, porque ele também não é indicado para redução do peso. Ele tem isso como um efeito colateral, e as pessoas que não precisam estão usando pelo efeito colateral, e é por isso que a gente está vendo esse uso indiscriminado do Ozempic e agora aumentando a quantidade de controle e legislação em cima do medicamento. Exato. Porque quem tem dinheiro tá podendo comprar e tá comprando para coisa boba, entre aspas, né? Mas assim, para coisas bobas. E ao mesmo tempo, você tem não só a elite, você tem a população pobre recorrendo a esse medicamento. Nem digo necessitando. Eu digo recorrendo a esse medicamento, gastando dinheiro que não tem para usá-lo da forma que deveria ser usado desde o princípio, né? Vamos dizer assim. Pelo SUS para que eles pudessem fazer o uso consciente do medicamento, acompanhado por um profissional, né? Porque até o uso desregrado do Ozempic, ele traz complicações para a saúde. Exato. O Ozempic não é um medicamento que você vai passar numa farmácia e comprar porque o endocrinologista te indicou e você só vai tomar e acabou. Você precisa de um acompanhamento profissional. Precisa. Antes da gente gravar esse vídeo... atividades físicas. Antes de gravar o vídeo, eu estava olhando a bula, inclusive, do Ozempic, e a própria bula fala que ele precisa de todo esse acompanhamento. Tem até... Eu tô com ela aqui aberta no... Enquanto você procura aí... Não, aqui, rapidinho. Ele fala sozinho, se sua glicemia não for bem controlada, somente com dietas e exercícios, e você não puder usar a metformina para o outro medicamento, né, para diabetes. Ou seja, a própria bula do medicamento informa que ele não deve ser usado sozinho, né, que você precisa de outros acompanhamentos até para o uso. E é isso, né? Não sei se a gente falou, mas o Ozempic ele é de uso para diabetes tipo 2 descontrolada. A gente ainda não ia terminar de passar o vídeo primeiro antes de entrar nesse ponto. Então, termina aí esse vídeo para a gente falar sobre o que eu ia falar é que fato. Quando a população, de uma forma geral, inclusive a população das classes populares, quando elas recorrem a esse medicamento na rede privada, a gente tem o SUS economizando com um medicamento que é extremamente necessário,
Então ele economiza com saúde considerando que é prejuízo, Sim. mas por outro lado, quem está ganhando por trás? Exatamente. Entendeu? Tem muita gente ganhando por trás, né? Gente privada ganhando Exatamente. muito dinheiro. Porque, querendo ou não, a gente sabe que por conta do mercado da influência, do emagrecimento, das academias e toda essa Vaidade, né? mostrar o corpo, Valorização do corpo, do homem, do da físico. mulher, né? Uhum. Como objeto de consumo e de desejo, a gente sabe que o Ozempic popularizou muito por conta desse mercado de influência. Exatamente. Então hoje está todo mundo, entre muitas aspas, tem Sim. muita gente tomando de forma indiscriminada. Então qual era a melhor forma para resolver isso? Regularizar e oferecer via SUS com acompanhamento profissional. Exatamente. Na atenção básica, E principalmente. aí, pelo menos via SUS, nós garantiríamos o uso correto do medicamento, que aí é o ponto que eu falei que, para mim, é a única coisa que faz sentido quando a gente fala de economia, né, Sim. em saúde, porque saúde para mim é investimento. Mas Sim. o único momento que saúde é gasto é quando o uso indiscriminado de medicamento. Então, se você tem ele pelo SUS, você obriga que as pessoas façam os acompanhamentos necessários antes de você liberar o medicamento. Exato. Diferente do que a gente tem hoje numa farmácia comercializando. Que aí basta você falar com seu primo que é médico para ele fazer uma prescrição e você vai lá e compra. Exato. Tô mentindo? Não tô é assim que mentindo. acontece. Porque é exatamente isso que acontece. Você pede para alguém, algum conhecido, ou enfim, um médico que você já tem contato há muito tempo, fala, poxa, queria, o médico Ele vai lá e fazer de prescreve. boa. Exato. Vamos lá. A gente tem que esperar por um genérico para pensar em entrar no sistema público para, de fato, as pessoas começarem a ter acesso, né? O quanto genérico seria mais barato, vocês têm ideia? Eu consigo te dar uma estimativa, que eu tenho uma noção de valor de matéria-prima e custo de produção. Mas isso vai envolver até, por exemplo, se eu coloco algumas farmacêuticas fazendo similares. Vai envolver o lobby. Entendeu? Aí tudo bem. Aí o genérico, por lei, ele vai ter que ter, obrigatoriamente, um custo mais baixo, né? Eu acredito, isso não é um dado evidenciado, até porque isso não existe, mas as estimativas é que tenha um declínio de preço na ordem de 20%, que poderia ser até 45%, 50%, com similares, talvez. Com genéricos, isso poderia ir um pouco mais além. Só que tem outros custos, né, Igor? O paciente, às vezes, que não é muito bem instruído, ele vai ter que manejar, vai ter que lidar, vai ter que comprar agulha e tudo mais, né? São outros custos embutidos que isso ainda talvez nem tenha sido bem calculado. Uma outra coisa que o pessoal argumenta muito é que todos os modelos que o pessoal usou lá fora, né, para implementar no sistema. Deixa eu só pausar aqui. Aqui também é outro problema de informação, de desinformação, na verdade. Né? Eu não sei se é desinformação da parte dele ou é a crítica que eu sempre faço, que eu acho que o governo deveria investir em comunicação. Sim. TV aberta, falar para a Sim. Por quê? Ele falou que a desinformação e o não saber como usar também entra como custo, né? O paciente não sabe como usar, ele não falou isso? Sim, que Negativo. troca agulha. Negativo. Aqui a gente vai falar, mais uma vez, da nossa experiência profissional. Você, como uma pessoa que hoje trabalha num dos maiores laboratórios, não sei se é laboratório, você vai me corrigir, de hanseníase. Ambulatório e laboratório, sim. Do mundo, e eu com a minha experiência na atenção básica. Medicamentos controlados e disponibilizados pelo SUS, como será o Ozempic quando ele for liberado, e eu espero que ele seja, Sim. Absolutamente todos os usuários sabem como usar. Sabem. Porque os profissionais de saúde fazem acompanhamento. Nossa. Então, por exemplo, o medicamento de tuberculose, eu vou falar da minha área, você fala da sua. O medicamento de tuberculose, que é liberado somente sob prescrição médica na atenção básica, ou seja, nas unidades básicas de saúde, na atenção primária e tal, estratégia de saúde da família. Quando o medicamento é liberado para um usuário, ele faz uso desse medicamento por 6 meses, um agente comunitário de saúde fica no pé desse usuário para ele tomar todos os dias. Ele passa por um treinamento dentro do consultório com o médico, com o enfermeiro, para entender o que é o medicamento, como tomar o medicamento, que horas tomar, por que aquele medicamento é daquele tamanho. Cara, a gente explica absolutamente tudo, todos os dias. Absolutamente todos os dias. Então, dizer que não há uma informação sobre isso é desinformar a população. Exato. E também é usar esse discurso como desculpa para não liberar o medicamento. Então, exato. Não, isso não é verdade. Eu tô rindo porque, curiosamente, no meu trabalho, quem faz essa parte sou eu. Então, Por isso que eu... sim. É isso. Então eu tô pensando. pensando. Qual medicamento, né? E doença? Oi?
Fala da doença. Sim. Eu falei da tuberculose. Tá. Lá onde eu trabalho, a gente trabalha especificamente com hanseníase, né? Somente com hanseníase. Eu trabalho num ambulatório que trata pacientes portadores de hanseníase. Nós temos um ambulatório e um laboratório, então todo o diagnóstico e acompanhamento é feito por nós lá na Fiocruz. E nós recebemos pessoas de todo o estado do Rio de Janeiro. Então, assim, Rio de Janeiro inteiro, e pessoas de fora. A gente já recebeu gente de Minas, tem gente que vem de São Paulo, enfim, encaminhado para que a gente pelo menos faça o diagnóstico e mesmo que essa pessoa volte para receber o tratamento onde ela mora. Mas porque nós somos um centro de referência para diagnóstico e tratamento. Mas para diagnóstico e tratamento você pode fazer realmente qualquer unidade básica. Mas a liberação de medicamento? Não, aí pode ser em qualquer unidade básica, mas o diagnóstico nós somos centro de referência, acreditados, enfim. A questão é que lá, quem faz essa parte de orientação sou eu, então eu estou falando de fato de uma coisa que eu trabalho todo santo dia. O paciente, ele começa o tratamento de hanseníase, ele senta comigo e eu fico quase, sei lá, enfim, no mínimo, né, meia hora com esse paciente explicando como é que ele toma o medicamento, quais são os medicamentos, e eu faço muita questão, e aí não é uma questão Tainá, é uma questão o meu serviço, né? Porque todo mundo lá faz isso. Nós mostramos para esse paciente quais são os medicamentos, nós falamos o nome, nós falamos efeito colateral, eu acho que é o vizinho. Efeito colateral, o que esse medicamento pode causar, cada um. São 3 antibióticos que esse paciente toma uma vez por mês e leva 2 para tomar ao longo do mês para casa. Enfim, nós fazemos um passo a passo, muito passo a passo. Melhor momento para tomar, que se é para tomar com água, se pode tomar com leite. E não, gente, remédio não se toma com leite, remédio se toma com água. Pelo amor de Deus, não me faça infartar aqui nesse vídeo. Água gelada é bom, né? Pô, gelada, quente, mas é água. Eu acho que você falou uma vez para mim de tomar um medicamento para dor de cabeça com água gelada, porque isso ajudava a aliviar, mas aí era uma questão da enxaqueca, né? Tá, beleza. Então fica a dica aí, beleza? Com dor de cabeça e enxaqueca, vai tomar um remédio? Com água gelada, dá uma aliviada. Aí, enfim, eu faço toda essa parte de orientação e realmente, gente, nós temos medicamentos lá que são tarja preta, que são controlados, é a talidomida. Se você quiser pesquisar sobre a talidomida, você vai ver o quão perigosa é a talidomida, e para liberar a gente precisa que o paciente assine termo de consentimento, enfim, tem toda uma legislação absurda em cima da talidomida, e a gente tem ela lá para disponibilizar, os pacientes tomam certinho, fazem o tratamento direitinho. Exato. Pessoas que chegam lá, eu tenho um paciente hoje que é analfabeto, então na hora de assinar o termo de consentimento, ele põe a digital, porque ele não sabe escrever, né, e tudo mais, mas toma a talidomida direitinho, faz o tratamento certinho. Exato. Esse controle, gente, de saída de medicamento para o usuário, ele é muito rígido. Para vocês terem noção, usuários que nas unidades básicas de saúde, que o profissional de saúde percebe que ele não vai tomar ou que ele não tem condições de tomar sozinho por alguma dificuldade, no caso da tuberculose, a gente não libera a cartela para ele, pô. Ele tem que todo santo dia na unidade básica de saúde tomar na frente do profissional, ou a gente comunitário de saúde vai lá na casa da pessoa certificar de que ela tá tomando. A gente pede a cartela para conferir, entendeu? Então, e esse procedimento que a gente está contando aqui vai ser o mesmo que o Ozempic se ele for liberado. Lá não vai ser, eu tenho certeza absoluta que o Ozempic, quando for liberado, e eu espero que ele seja, eu tenho certeza absoluta que ninguém vai conseguir sair com esse medicamento da unidade básica de saúde como sai de uma farmácia. Isso aí. Eu ia falar só Quer dizer, como sai de uma farmácia não, porque senão parece que eu estou dizendo que a farmácia é bagunça. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que na unidade básica de saúde existe uma formação que é mais rígida, aprofundada talvez. E rígida no sentido de orientação. Então a gente acaba orientando muito mais, mas sim, a orientação nas farmácias. Só para corrigir esse erro. Mas é porque, infelizmente, também eu acho que por uma questão de vendas, etc., na farmácia, se você chegar com uma prescrição, eles te vendem o medicamento. Só vai entregar, não vai perguntar se você já sabe como usar. Não só isso, né? Mas se você chega com a prescrição, eles te vendem. Eu entendo que a questão de mercado, vendas, é o serviço que aquela unidade, que aquela farmácia presta. Então, bastou você chegar com a orientação para o medicamento, eles vão te dar o medicamento que você está pedindo. Mesmo que tenha um farmacêutico, um balconista, enfim, que te diga como é que você tem que tomar, melhor momento, horário, etc. Mas se você chegou com a prescrição, eles vão te vender o medicamento.
não vai existir nenhum outro tipo de controle, entendeu? Sim, só vai te entregar, você já tá com liberação. Pois eu ia só comentar que lá no trabalho, infelizmente a gente não tem a facilidade, né, do agente comunitário de saúde, seria importantíssimo, mas pra gente, como eu falei, a gente atende o estado todo do Rio, então fica inviável você ter agente comunitário de saúde próprio pra ir... Nem pode também, pois nem né, pode. pra ficar indo pelo estado, vou ficar pagando viagem pro cara em Magé falar com o paciente, entendeu? Não pode porque o seu laboratório, né, ou qualquer outro, o ambulatório, na verdade, ele não é ligado à estratégia de saúde da família. O agente de saúde não pode atuar fora. Mas não significa que vocês, enquanto ambulatório... Era esse o ponto que eu ia chegar. Vocês, enquanto ambulatório, desçam, vá lá na unidade básica de saúde, converse com a gestão e fale que vocês querem fazer um bate-papo, um treinamento. Então, isso é importante. Mas esse era o ponto que eu queria chegar, porque a gente não tem a facilidade de ter quem vá, mas nós temos a possibilidade de, por exemplo, comunicar com as clínicas da família, e é o que a gente geralmente faz. Quando chega um paciente que a gente percebe que não vai fazer o uso correto, ou que vai ter alguma dificuldade, nós entramos em contato com a clínica da família, a gente conversa com o agente comunitário daquela pessoa, né, para tentar pedir um apoio desse profissional. A gente pede que a pessoa traga os familiares numa consulta. Num primeiro momento. Tem isso, esqueci de falar. Essa no primeiro momento, do medicamento passa pela conscientização familiar, cara. A gente chama essa família para que essa família saiba que esse paciente tem a doença, como lidar com essa doença, e para que a gente faça também os exames nessas pessoas, né? Porque não deixam de ser contatos. Mas geralmente a gente pega esse familiar e fala, olha, ele precisa tomar o medicamento dessa forma, se você puder ajudar, se você puder ficar de olho, dá uma conferida, sabe, manda uma mensagem, coisas do tipo, a gente faz esse trabalho. Aqui, porque tem uma outra coisinha aqui, quer ver? Calma aí. Ele tá falando que as pessoas podem ter dificuldade com a agulha. Outra coisa que acontece com a liberação, principalmente do uso de medicamento para diabetes, que é o caso aqui. O enfermeiro das unidades básicas de saúde, ele tem como atribuição, quando chega um usuário que foi diagnosticado com diabetes, que precisa fazer uso da insulina aplicada via canetinha. Caneta ou existe um treinamento, gente. O enfermeiro não deixa a pessoa sair sem treinamento. Então isso aqui, cara... É, isso aí. Não é assim. Me mostra uma pessoa que realmente não tem conhecimento de causa, no sentido de saber o funcionamento da unidade básica mesmo, sabe? Seja a parte de fato, econômica. a parte econômica, e aí venhamos e convenhamos, eu também não vou nem entrar nesse mérito, porque eu desconheço completamente. Se eles estão dizendo os custos economicamente falando, os estudos econômicos que foram feitos, ok, não discuto porque eu não conheço. Mas agora, eles também não podem falar... eles não podem, exatamente, dizer que influenciou na análise de custos deles essa parte da ponta, porque eles não foram na ponta saber como é que é feito. Não. Se eles tivessem ido na ponta, eles saberiam que pôde descartar os custos com seringa e com agulha. Porque o paciente vai sair de lá super bem orientado e vai saber fazer o uso correto do medicamento. Uma coisa que eu falo com muita frequência, as pessoas falam do SUS com um conhecimento que a gente não sabe de onde vem. Exatamente. Quer conhecer o SUS? Vai na unidade básica de saúde onde você mora. Passa lá 2 horas, veja como é que funciona, conversa com os profissionais e, mais do que isso, participe dos comitês de gestão local, porque você vai conhecer o SUS dentro da própria unidade de saúde. Você vai sair dessa bolha de pessoas dizendo que o SUS é uma porcaria, você vai parar de acreditar nas pessoas quando elas disserem para você que investir em saúde é gasto, entendeu? Porque senão a gente fica nessa. É uma pena que esses espaços de publicidade na internet, os grandes podcasts, são sempre as mesmas pessoas. Exato. São sempre, eles ficam passeando de um podcast para outro, levando desinformação. Sim. Entendeu? Um monte de gente com conhecimento teórico absurdo, mas que não sabem nada da prática. Exatamente. Diz que quando não sabe nada da prática, desqualifica os profissionais. Exato. Porque é um absurdo você dizer que um usuário não sabe usar uma canetinha. Ele vai enfiar a caneta onde? Exatamente. Como? Ele vai enfiar a caneta onde? Tão falta de prática, mas tão falta de prática
que eles falam essas coisas com uma certeza absurda, como se eles tivessem participado de lá. Só que eles nunca participaram. E aí é fácil de refutar uma informação dessa, porque a gente está na ponta, sabe? Nós temos a prática. A gente não tem, talvez, esse conhecimento teórico a ponto de falar dos gastos, mas nós temos o conhecimento prático. Nós estamos na ponta. E a gente vê o quanto é difícil realmente para o profissional trabalhar, mas nós vemos também o quanto esses profissionais dão o sangue para passar para esse usuário, para esse paciente, a melhor informação possível, de uma forma mais clara possível. Esses dias eu me irritei um pouco lá no trabalho, porque atenderam um paciente e a pessoa falou para o paciente assim: a hanseníase ela é causada por um bacilo, uma micobactéria, e aí essas lesões que você tem na pele... Não, e aí o medicamento que você vai tomar, ele mata esse bacilo. Aí esse paciente depois veio para mim. Aí quando ele veio para mim, eu falei assim... Deixa eu falar, calma aí, ele falou assim para você: o que é bacilo? Não, pior que não. Mas o mais engraçado é que a pessoa que falou bacilo pro paciente... ela falava assim, entendeu? Aí o paciente fazia, aham. Claro, porque você fica meio que... Poxa, não, mas, você se sente Léo, era claro que o aham do paciente era aquele aham de não entendi nada, mas estou constrangido. Às vezes a pessoa fica constrangida de dizer não, porque ela acha que dizer não é não ter de conhecimento. Eu então sou burra, não sei nem o que é um bacilo, então vou concordar. Eu concordo, porque deve ser uma coisa básica. Exato. Aí quando esse paciente veio para mim, eu já falei, bem, vou começar bem do começo, porque talvez a informação que tenha sido passada primeiramente não ficou clara. Então eu falei, a hanseníase ela é causada por uma bactéria. Uma bactéria é uma espécie de bichinho. Ele fica assim, tudo bem que chega a ser feio falar para uma pessoa que a bactéria é um bichinho. Na verdade não é feio, a gente adapta a nossa linguagem. Exato. Então é isso. Sim. E aí eu fui falando... Mas eu te entendo quando você diz que parece feio. Parece feio, né? Que a gente tá minimizando o outro lado. Exato, mas aí do micro do menor pro maior, né? Você diz que ela é causada por um bichinho, esse bichinho é chamado de bactéria, e de acordo com os estudos, essa bactéria ela é um bacilo. Pronto. Você agora explicou para esse paciente o que é um bacilo. Você já sabe que é um organismo vivo. Exato, né? É um bicho entendeu? É isso mesmo. Exato. Mas, entendeu? Você começa de uma coisa mais simples, que vai ser fácil de entender, e depois você vai dando as informações necessárias para que ele chegue nisso daqui, o que de fato é. Mas agora eu vou chegar pro paciente e vou falar: a hanseníase é causada pelo Mycobacterium lepre. Poxa! Até eu demorei quase 6 meses para entender o que era o Mycobacterium lepre. Entendeu? Exato. Mais fácil você falar, é uma bactéria, ela é uma bactéria, você sabe que fica nas mãos, que fica alojada no nosso corpo, bactéria pode estar dentro do nosso organismo, você sabe que é uma bactéria? Sei, então beleza. A hanseníase é causada por isso. Que a gente ainda tem os artigos, né? Mas, quer dizer, não é artigo não, gente. São só umas informações rápidas. Vamos lá. Acho que isso ainda talvez nem tenha sido bem calculado. Uma outra coisa que o pessoal argumenta muito é que todos os modelos que o pessoal usou lá fora, né, para implementar nos sistemas públicos onde tem, sempre assume que existe um suporte para o paciente receber aconselhamento de mudança de estilo de vida, um suporte para receber o medicamento de forma adequada, por exemplo, no caso dos injetáveis, que aqui no Brasil também não tem. Então esse... Tá de sacanagem? Ai, Deus. É tudo que a gente acabou de falar. O cara tá dizendo que o Brasil não tem suporte para mudança de vida. Exato. Pra mudança de vida. Não, e aí... Então, isso é ridículo, cara. E aí vamos lá. Cara, o que esse cara tá falando é absurdo. É tão absurdo, mas tão absurdo que vamos a um ponto básico. A unidade básica de saúde, ok. E o que sempre tem, assim, perto das unidades básicas de saúde, que agora... Todos os bairros, o Ministério da Saúde está colocando, né? Tem uma questão de... Não sei se vocês já viram sobre isso, mas tem até uma questão de distância. Você tem que ter uma determinada distância entre um e outro para que englobe mais pessoas. Academia do idoso. Tcharam! Como que não tem suporte se tem muitas academias do idoso que tem projetos da prefeitura que pegam, por exemplo, não só os idosos, né? Mas que pegam as pessoas, levam para essa academia, fazem a prática de atividade física. Com o idoso é muito maior, porque a gente sabe que essa idade tem muito mais complicação e que a prática física é muito mais importante para eles do que talvez seja para os mais jovens, né? Que estão com o organismo ali a todo vapor. Mas existe o suporte da academia. Você tem a academia do idoso, você pode ir lá, você pode malhar qualquer pessoa. Não só isso, o carro-chefe da atenção primária no Brasil, a gente pode falar sobre atenção primária em outro vídeo, mas o carro-chefe da atenção primária no Brasil é promoção da saúde e prevenção de doenças. O trabalho dos profissionais da atenção primária
não é tratar agravamento. Não, é trabalhar para que não haja agravamento. O que isso significa? Que além das academias populares, tem grupos de adolescentes para discutir como, por exemplo, gravidez na adolescência. Exato. O de tabagismo. A gente tem grupos de diabéticos que nas unidades básicas de saúde normalmente é feito junto com o hipertenso, que é o grupo hiperdia. Normalmente é esse o nome que as unidades dão, né? Que é hiperdia porque é hipertensão e diabetes. Isso são ações de promoção da saúde feitas diariamente em todo o Brasil. Em todas as unidades básicas de saúde. São feitas ações diárias de promoção da saúde e prevenção da doença, que é justamente o que esse cara falou que não tem. Todos os dias, o tempo todo, está acontecendo orientação sobre saúde. O que é diabetes, como prevenir, como se alimentar melhor, cuidado com isso daqui. Ó, você pode tomar sua cervejinha, né? Você não está proibido de tomar a sua cervejinha, mas você precisa saber que o excesso da cerveja vai te provocar tal coisa. Então, pô, equilibra. Durante a semana, pega um pouco mais leve, chuta o balde no final de semana que seja. Mas faça com racionalidade. Cara, tem os grupos de tabagismo, alcoolismo e etc. também. Todo dia tem um grupo rolando. Eu ia falar fora os sazonais, né? Porque todo mês nós temos uma campanha de prevenção a alguma coisa. Então, por exemplo, eu sei que em janeiro a gente tem o Janeiro Roxo, que é a prevenção da hanseníase. E aí é um mês inteiro dedicado nas unidades básicas de saúde a falar sobre o que é a hanseníase, de oferecer teste rápido, porque sim, nós temos teste rápido para hanseníase, falar sobre o que a doença pode causar, quais são os agravamentos, tratamento, medicamento, etc. durante o mês inteiro. Aí agora em agosto nós temos a prevenção ao suicídio, não é? Agosto? A prevenção ao suicídio. Então nós temos grupos... Não, é Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, isso. Em setembro, prevenção ao suicídio. Então você tem grupos, não que isso não seja tratado ao longo do ano todo, porque Mas acho que é isso mesmo. Mas em setembro, como é uma sazonalidade, é um mês onde se reforça mais aquilo. Então, assim, são coisas que são tratadas dentro das clínicas de saúde o ano todo. E ainda tem meses que você reforça mais a coisa. Todo dia tá tendo orientação pro usuário. Todo dia você pode fazer uma pesquisa, você vai ver o que eu tô falando. O carro-chefe da atenção primária é promoção da saúde e prevenção de doenças. É surreal isso. Todos os dias os profissionais de saúde em todo o Brasil estão educando a população com relação ao melhor estilo de vida, qualidade de vida. Se a população está adoecendo, aí já é outra coisa. Pois é. Aí a gente vai entrar numa discussão, né? Tem gente que não quer ouvir, tem gente que já entregou para Deus. Concordo, entendeu? De fato. Beleza. Agora, não tem orientação, pelo amor, né, gente? Isso aí, falar que essa pessoa não trata porque ela não teve orientação nenhuma é muita sacanagem. Eu acho que depois que essa pessoa no Brasil não tem, nos outros países tem. No Brasil não tem. Aqui não. Isso aqui é uma bagunça. Exato. Outra coisa, o modelo de saúde no Brasil é replicado no mundo inteiro. Então, quer dizer, em diversos países do mundo. Então, se em outros lugares tem, porque aqui tem. Exato. Existem diversas pessoas que vêm para cá conhecer o nosso sistema único de saúde, aprender sobre, para levar essa informação. Enfim, esse debate aqui de fato mostra que são as pessoas da economia, né? Que o negócio deles é falar sobre o dinheiro, sobre os custos, os gastos e os preços. Apenas sobre isso. Né? Exato. Mas que pessoas que não se dão nem ao trabalho de minimamente ver a legislação do SUS. Tipo assim, o que é o SUS? Para que serve? Pega a diretriz do SUS, sabe? Cara, a legislação para você ver que o SUS é prevenção e promoção de saúde. Se você perguntar provavelmente onde na Constituição fala do SUS, eles não sabem. Vai saber, não sabe nem qual é o artigo. Exato. Enfim, vamos lá. Já tá acabando, vou interromper, mas não. Vamos até o fim agora. Então esse foi um dos argumentos que a Conitec colocou ali para não aceitar a liglutida no SUS, né? Justamente... Não foi. A Conitec não usou esse argumento para não colocar isso no SUS, porque o argumento que eles disseram a população não tem conhecimento e não existe conhecimento por parte do profissional. Não foi por isso. Não tem suporte no SUS. Veio esse suporte para o paciente. E complementando só a parte do preço dos genéricos, tem uma empresa, se eu não me engano, a Teva, que vai ser... vamos lá, Tana, não vou... eu já tô querendo ir lá nesse podcast bater nesse moço. Vamos lá. Gente, a gente vai falar agora que o real motivo pelo qual não foi. Aproveita que você tá com óculos. Isso aqui é só um sitezinho, tá bom? Te falei artigo, mas não é só essa informação aqui, ó. Isso. Porque aqui a gente vai entrar de fato na questão
da elitização do Ozempic. Então usa aqui o mouse só pra você ir passando ali, ó. Ah, tá. Não, porque tem que eu só passar na vou. tela. Ah, tá. Só vou ler aqui no tablet porque tá mais perto, mas. É porque tem que passar na tela. Aham. pessoal acompanhar. Não, vou fazer junto. Sociedades médicas criticam mouse lá veto à então eu inclusão vou descendo aqui, pode do Ozempic no SUS. É aqui, ó. Associações especializadas em obesidade, diabetes e endocrinologia dizem que a decisão do órgão do Ministério da Saúde é elitização. Elitização. Então, posso ler a matéria ou não? Pode ler. Tá. A ABESO, eu vou falar só as siglas, tá, pessoal? A ABESO, a SBD e a SBEM, né? Não, lê pelo menos só da ABESO, pelo menos dizer o que é a ABESO. O resto não precisa, Ah, tá. mas a ABESO acho que é A importante. ABESO é a Associação Brasileira para o Estudo de Obesidade e Síndrome Metabólica. Perfeito, agora pode ser. A SBD e a SBEM disseram ser contra a decisão de 20 de agosto de 2025 da Conitec. Não, eu comecei, tô conseguindo ler lá. Da Conitec. A Conitec é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias. É justamente o órgão, né, que vê essas novas tecnologias e decide se incorpora ou não Eles vão no avaliar SUS, enfim, custos, isso aí. Se vale a pena. É quem faz e tal. todos esses estudos, né? Isso. E não incluir a Passa o mouse, liraglutida. posso selecionar para aparecer lá. Tá. Liraglutida não é especificamente o princípio ativo do Ozempic, é dessa Saxenda, a semaglutida, que é a do Ozempic, também desse Wegovy. O mouse falhou aqui. Semaglutida do Ozempic, do Wegovy no SUS. Em nota conjunta, não tá descendo. Opa. Não, usa lá. Ah, tá. Perdão. Em nota conjunta no sábado, 23 de agosto, né, no caso, as sociedades médicas afirmaram existir uma elitização do acesso. É porque o mouse tá falhando. Bota tua mão pra lá, porque tá com a mão mal Tô posicionada. botando, mas não tá indo. Elitização do acesso ao tratamento do medicamento da obesidade no país e que a decisão do órgão do Ministério da Saúde fere os beneméritos princípios de equidade, universalidade e integralidade do sistema público. Disseram ainda que o acesso aos mesmos é exclusivo apenas para quem consegue pagar. Eu acho que esse, para mim, é o ponto mais importante dessa notícia, porque de fato é Quer isso, fechar? gente. Vamos bater um papo? Vamos lá. Deixa eu só, eu acho que isso aqui é... eu falei... Lembra que eu falei que o cara lá falou que era 12 bilhões? Lê aí, isso é importante. A Conitec já havia abordado o impacto financeiro que esses medicamentos representariam para o SUS. Em maio, a comissão calculou que a inclusão de ambos os fármacos resultaria em gastos de 3,4 bilhões a 7 bilhões em 5 anos. Então, gente, é de 3 a 7, ou seja, pode ser até 3 bilhões em 5 anos, quando o cara afirmou que é 12 bilhões. Por que é perigoso falar que é 12 bilhões? Né? E aqui eu não vou sugerir que o cara falou isso de propósito, mas quando você bota um valor muito alto, inflado, você consegue convencer a população de que não vale a pena financeiramente. Porque realmente é jogar dinheiro fora. Exatamente. Então a gente está vendo um número aqui que pode ser até 4 vezes menor. Que é isso 3. aí, E no máximo chega ao dobro. Entendeu? Do que ele quer dizer, metade do que ele falou. Sim. Então, pô, calma aí, né? Desinformação é fogo. Aí aqui, ó. As sociedades contestam o argumento apresentado pela Conitec. A decisão justificada pelo alto custo do medicamento se contrapõe à negação de sequer avaliar a incorporação da sibutramina. Sibutramina. Que tem um custo mensal de menos de R$30. Incorporação essa que foi solicitada por essas sociedades em dezembro de 2024. Eu ontem comentei com você sobre o medicamento, é essa sibutramina, que algumas pessoas tomam também com efeito de inibição do apetite, né? Sim. E aí, consequentemente, o emagrecimento. Mas enfim, vamos ao nosso bate-papo. Tá, vamos lá. Posso fechar então aí? Pode. Tá, então, vamos lá, gente. Para início de conversa, né? Não que a gente já não tenha iniciado a conversa. Elitização do medicamento. Quando a gente fala elitização do medicamento, você já sabe, a gente tá falando de privilégios para uns. Isso aí. Sempre pros mesmos. Engraçado, né? Sempre os mesmos. Mas, enfim, uns aí, mas sempre os mesmos uns. A gente tem o dado hoje do Brasil, que é o CISVAN, né? Isso. 31% da população, esse dado é de 2024, 2025 não está fechado ainda. Porque no caso fecha o ano, né? O dado mais recente que a gente tem de obesidade no Brasil é de 2024. 31% da população brasileira sofre de obesidade. E aqui eu não vou falar o grau de obesidade, vou falar
obesidade. Isso. E dentro desse grupo de 31%, a gente precisa entender a necessidade de fazer recorte. Porque não é um grupo homogêneo, né? É homogêneo? Não, no caso não. Não, homogêneo é um igual. E heterogêneo é diferente. Nesse caso é um grupo heterogêneo. Não é um grupo homogêneo. Então precisa fazer recorte. E quando a gente vai fazer esses recortes, a gente vai ver que dentro desses 31% de pessoas obesas no país, boa parte delas são pobres, boa parte delas são negros, boa parte delas são mulheres negras. E quando a gente vai fazendo esses recortes, a gente não faz o recorte para só separar, para não cair no risco de priorizar um determinado grupo. Quer dizer, risco não. Até porque o próprio texto que a gente leu diz que não liberar o Ozempic fere os princípios do SUS, e um deles é a equidade. Exatamente. Né? E a equidade é justamente priorizar quem tem menos sem abrir mão de todos. De todos, Mas sim. a gente prioriza um grupo sem deixar ninguém de fora. Isso é equidade. Então... É a questão da um exemplo, né? Só para facilitar a classificação de risco. Sim. Vão chegar 2 pessoas numa unidade de saúde... uma tá baleada e a outra tá com dor de cabeça. Alguém você vai ter que esperar. Exatamente, você vai atender quem tá baleado e depois quem tá com dor de cabeça. Mas não quer dizer que quem tá com dor de cabeça não vai ser atendido. Se a gente tiver um dia lotado de profissionais naquele dia, a gente atende os dois ao mesmo tempo. Se não tiver, vai priorizar o que tá em estado mais urgente. grave. Isso é SUS. Isso é equidade. Está escrito lá dos artigos 196 ao artigo 200 da Constituição, que é o que fala exatamente sobre o SUS. Mas, o que eu ia falar só para vocês saberem, esses são os artigos da Constituição que falam sobre o SUS. Quer saber onde fala sobre o SUS na Constituição Federal? Artigo 196 até o 200. Não é muita coisa, gente, é bem pouquinho mesmo, mas vale a pena dar uma pesquisada e conhecer. Mas quando a gente faz esses recortes, a gente vê que há um grupo específico que não está sendo levado em conta. Isso aí. Com a desculpa de que inserir o medicamento no SUS é gasto. Sim. Então a gente tem uma população que já é estigmatizada, isso aí, já é abandonada de serviços. Boa parte delas estão dentro das favelas, onde os serviços públicos nem entram por diversas questões. É óbvio, a gente pode discutir isso também, pode. Tem um poder local que às vezes dificulta a entrada. Sim. Mas não é só isso. Não. Porque quando o Estado quer entrar, ele entra. Ele entra, exatamente. Na grande maioria das vezes com violência. Mas nós temos em todas as comunidades pelo menos uma unidade básica de saúde. Sim, então isso mostra que o Estado está lá dentro. Exato. Então quando a gente fala sobre isso, quando esse grupo de médicos discute essa elitização do medicamento, é justamente isso. A gente tem um problema de âmbito nacional. 31% é muita coisa. É muita coisa mesmo. É quase metade da população com isso levando em consideração obesidade de um modo geral. Porque ainda existe a subdivisão entre nível 1, nível 2 e nível 3. Fora a subnotificação. As subnotificações, de fato. Talvez chegue a 40% a 45%. Acho que se bobear quase uns 50% da população. Entendeu? Então a gente, mas em teoria, pode falar que metade da população tem algum grau de obesidade. Nível de obesidade, exatamente. E aí a gente tem o SUS, é o Ministério da Saúde que nega a inserção desse medicamento, desconsiderando essa parte, esses determinantes sociais, esses condicionantes sociais, simplesmente pensando no gasto público. Exatamente. Gasto público. E aí a gente... eu faço agora a conexão com o primeiro vídeo, né? Você tem a fala das pessoas que são gordas, né? Com o coaching lá, com os 30 gordos. Você tem a fala dessas pessoas dizendo o quanto elas são estigmatizadas, o quanto elas são discriminadas, né? Desconsidera fatores psicológicos. Exato, por serem gordos. Você vê o cara mesmo falando, né? O quanto eu me sentia mal, o quanto eu não conseguia falar com as mulheres porque elas não queriam estar comigo por eu ser gordo. Você vê como que isso é psicologicamente falando para as pessoas. E aí eu trago para a questão dos custos. O que vale mais a pena? Você tratar a situação obesidade com, por exemplo, o Ozempic, ou você ter que lidar com, além da insulina, metformina, sibutramina, enfim, qualquer outro medicamento para isso, psicológico, os gastos com psicólogo, com nutricionista, com educação física e etc. para tratar essas pessoas, sabe? O que compensa mais? A afirmação lá que o cara faz no vídeo, ele apresenta 3 afirmações naquele vídeo. Eu recomendo, mesmo que seja um vídeo ridículo, eu recomendo que assista. Não, acho que eu não tenho muito estômago para isso. Mas eu acho muito importante. Quem não assistiu, veja esse vídeo. É muito importante para você entender como é que o capitalismo funciona no Brasil. É muito importante, de verdade, cara. É ridículo, mas vale a pena assistir. Quer dizer, não vale a pena assistir, é necessário assistir. Sim. Quando ele faz a primeira afirmação que é gordo quem quer,
a gente vai desconsiderar, por exemplo, as questões de acesso ao dinheiro. Eu gostaria de comer comida saudável todos os dias, quando eu era mais novo. Hoje eu tenho uma situação econômica melhor do que eu tinha anos atrás, junto com a minha família, que a gente não tinha dinheiro o suficiente para acessar frutas, legumes, verduras, saladas. Sim. O meu sonho de criança era comer pizza. Pizza é fast food, não é comida saudável. Então você vê, enquanto você tem uma população que tem acesso ao dinheiro e, consequentemente, acesso ao medicamento na rede privada, essas pessoas também têm acesso a essa boa alimentação. Sim. Essas famílias têm uma boa educação que faz com que elas pesquisem o que é um alimento saudável. Essas pessoas compram a banana para comer, elas não compram uma dúzia igual a gente. Não. Elas compram 2, 3 bananas com base numa dieta de gramas. E geralmente o medicamento, o alimento orgânico, que é mais natural, sem agrotóxico e etc. E de uma certa forma, até quando a gente tem acesso a essa fruta, a esse legume, e seja lá o que for, ele vem com agrotóxico, ele vem com um monte de outras coisas. As pessoas que têm acesso, elas sabem disso. Sim. Então, mesmo que a gente tivesse acesso para comer fruta como a gente gostaria, talvez a gente ainda assim tivesse um problema. Porque comer fruta não significa ser saudável. Porque se você comer fruta demais... também não é bom por conta do açúcar da fruta. Entendeu? Eu ia trazer isso até para uma coisa muito maior, né? Mas, por exemplo, quando você vai no mercado para fazer uma compra... E aí você vê o preço, por exemplo, da banana, o preço da maçã. E aí o que você tem dinheiro, você tem que escolher entre a banana e a maçã e a carne, pô. O que você vai comprar? Não só isso, mas aí você vê o quilo da banana a R$15. E ao mesmo tempo, um biscoito de maisena na prateleira a R$2,50. E é óbvio que quando essa criança, por exemplo, começar a pedir, eu quero comer alguma coisa, quero comer alguma coisa, quero comer alguma coisa, você não vai dar a banana de 15, você vai dar o biscoito maisena de R$2,50, porque é o que cabe no seu bolso. E não só isso, porque pela lógica de uma família das classes populares que não tem muito acesso ao dinheiro, quando você opta, a pessoa sabe que a banana é mais saudável do que um biscoito. Que é muito melhor dar a banana. A questão é a seguinte, eu vou comprar 12 bananas que vai acabar em 5 dias, no máximo, talvez até menos, ou eu prefiro pegar esse dinheiro da banana e comprar 10 pacotes de biscoito e garantir que o meu filho tem um lanchinho para fazer todos os dias por 15 dias. Exato, dependendo da criança, né, do biscoito que você compra, você ainda consegue fracionar e dura um mês inteiro. Você vai afirmar que uma pessoa é gorda porque quer? Exato. Dentro da saúde, quando a gente vai para a parte teórica da saúde, para estudar ali, qualquer profissional de saúde passa por isso, eu não sei se o Guto passou, parece que não, mas todo mundo estuda condicionantes e determinantes do processo saúde e doença. E a gente sabe muito bem que fatores econômicos, culturais, sociais, tudo isso vai influenciar com a saúde e o corpo de qualquer pessoa. Eu acho que a afirmação só seria válida se fosse assim, ó. Tenho dinheiro pra caramba e sou muito gordo. Aí sim, você é gordo porque você quer. Exatamente. Aí você pode falar, você é um idiota, você é um imbecil, porque você tem conhecimento educacional, você financeiro, tem dinheiro pra se cuidar. E não tá fazendo. E não tá fazendo porque quer. Exato. Eu não vou nem falar que é imbecil, porque às vezes a pessoa também tem dinheiro pra caraca e não se cuida, mas eu acho que é nesse sentido mesmo que você falou. Exato. Por que eu falei no começo do vídeo que o neoliberalismo ele age como se todo mundo partisse do mesmo lugar? Justamente por conta disso. Porque uma pessoa que chega num programa desse para debater a questão da obesidade, ao invés de fazer de forma saudável, ela considera todas as diversas condicionantes, todos os condicionantes para dizer você é gordo porque você quer. Você chegou nesse lugar que você está agora porque você quis. É só sair agora. Pois é, e parece que na cabeça desse moço, né, enfim, a obesidade é só uma questão de comer, sabe? Comi e fiquei obeso, mas não é. Comeu demais porque quis e ficou obeso. Exatamente. Era só você reduzir a quantidade que você come. Mas não é só isso, gente. Hoje em dia a gente já tem muito estudo e muita coisa falando que obesidade pode ser uma síndrome metabólica, ansiedade, depressão, diversas outras coisas. Eu conheço casos, eu tenho uma conhecida, amiga íntima, que já tentou emagrecer por academia, por dieta, por um monte de coisa e agora está recorrendo à bariátrica porque a obesidade dela é realmente emocional. Ela teve uma vida muito complicada com o pai, com a mãe, enfim,
não vem ao caso, mas ela teve uma vida complicada e ela acabou descontando na comida. Então é aquela pessoa que tá muito ansiosa, come, tá estressada, come, tá triste, come, tá feliz, come, porque de uma certa forma foi a rota de fuga ao longo da vida que fez com que o psicológico dela se acalmasse. Então hoje ela tá no ponto que ela tá, não é porque ela quer. Entendeu? Vocês conseguem entender que não é uma opção, sou gordo porque eu quero? Foi uma questão que realmente ela não teve pra onde fugir, é psicológico. E ela já faz acompanhamento psicológico, só que ainda assim não conseguiu quebrar isso na vida dela. Entendeu? É muito mais complexo do que o que a gente imagina. E essa questão da alimentação ela é tão grave no Brasil, gente. E existe uma política, eu não lembro exatamente o nome, mas foi criada uma política pública, Política Nacional de Nutrição, alguma coisa assim. Existe um documento oficial do governo que vai tratar da alimentação nas diferentes regiões do Brasil. É tipo assim, vamos tentar contribuir para a alimentação saudável das pessoas do sudeste do Brasil. Então, qual é a alimentação? Quais são as comidas típicas do sudeste do Brasil? A gente vai pensar todas essas comidas típicas, a gente vai pensar a parte econômica desse lugar e a gente vai sugerir uma alimentação que possa ser padronizada para qualquer pessoa. Sim. Porque uma coisa é dieta, né? A sua dieta ela não serve para mim. Não, mas o governo criou uma política pública pensada em algo que seja possível para as pessoas poderem minimamente ter uma alimentação mais saudável. E essa política nacional ela vai discutir, por exemplo, a falta de acesso a tudo isso que a gente já falou. Fruta, legume, verdura. Ela vai mostrar pra gente a diferença de alimentos condicionados, como é que são os nomes lá? Transgênico. Não. Do empacotado. Embutido, enlatados. Mas é porque tem condicionado, não tem um super condicionado, tem uns nomes. Eu conheço os embutidos, processados. Os ultraprocessados. Então é isso, alimentos processados, ultraprocessados, tem uma lista explicando para as pessoas. Sim. Por que não é bom comprar o suco de caixinha? Qual o melhor suco e ainda tomar. Assim, levando em consideração as particularidades de cada estado, de cada região. Porque seria a mesma coisa que falar pro nordestino, por exemplo, que cuscuz não é saudável, aquele cuscuz amarelo. Pelo amor de Deus, você mata o nordestino do coração. Mas você fala que ele pode comer, que não tem problema nenhum para aquela região ali, tá ok, sabe? Então, essas variações. Eu acho que é mais grave justamente por essa coisa de achar que todo mundo tá no mesmo lugar. Porque, por exemplo, o cara senta numa cadeira no centro com 30 pessoas em volta. Negros, brancos, gays, paulistas, sulistas, baianos, uma cacetada de gente de culturas muito diferentes, de vivências diferentes, de acesso ao dinheiro diferente, condições de saúde diferentes. Ele pode ter diabético, pode ter não diabético, pode ter depressivos, pessoas que tentaram tirar a própria vida, pode ter de tudo ali. Aí o cara senta e fala, você é gordo porque você quer. Não importa a sua realidade, você é gordo porque você quer. Então, por isso que o neoliberalismo e o capitalismo, eles fazem você achar que todo mundo está no mesmo lugar, pô. Sim, todos partimos do mesmo lugar. É por isso que eles acreditam em meritocracia. É isso que eu ia falar agora, é por isso que a meritocracia para eles é lei, né? Porque eles acreditam, é só trabalhar. Porque se todo mundo tá saindo do mesmo lugar, é só você se destacar um pouquinho mais aqui que você consegue. Mas não, gente, a gente não tá saindo todo mundo do mesmo lugar, pelo amor de Deus. Ou a maioria da população está no mesmo lugar, no lugar de vulnerabilidade social, isso aí, exatamente. De subemprego, de falta de acesso ao dinheiro. Na verdade, a gente tá saindo do mesmo lugar, né? Mas o mesmo lugar é muito mais embaixo do que o que eles acreditam que realmente é. Pô, como é que você vai conversar com um cara que bota 30 pessoas em volta, 30 pessoas, eu acho que pobres, eu acho que ali todos eram pobres, um cara que tem dinheiro, que provavelmente não atende pobre. Sim. Provavelmente ele não atende pobre. Pois ele não vai... Isso aí é outro ponto. No marketing digital deve ser um ticket alto. Que com certeza não vai pegar essas 30 pessoas e passar o mínimo de orientação para que elas consigam deixar de ser gorda com saúde e qualidade de vida. 15 pessoas no mês, ou até mais, porque quem quer dinheiro não quer saber da agenda, vai colocando ali e todas as pessoas têm resultado. Aí esse cara pega um monte de gente rica que tem resultado e quer tratar todo mundo rico com um monte de pobre da mesma forma. Então você é gordo porque você quer, você não emagrece porque você quer, você é pobre porque você quer. É falta de vontade. Porque não existe pobreza que não resista a 14 horas de trabalho. Essa é patenteada, tá, gente? Não pode falar essa frase assim, não. Entendeu? É fogo. Por isso que eu acho que é muito importante que esse tipo de discussão
tome as redes. Infelizmente, ele não toma. Porque a rede social, na verdade, a comunicação também é um objeto de poder. Sim, Quem tem mais dinheiro investe isso aí que eu ia falar. Na verdade, até toma as redes sociais, mas toma do jeito que você falou. Essas mesmas pessoas que propagam essas, entre aspas, informações erradas, estão em todos os podcasts, porque eles têm a condição de estar em todos os lugares. Então a população olha para um lado, tem o coach dizendo que você é gordo porque você quer. Olha para o outro lado, tem um cara dizendo que o Ozempic no SUS vai dar um gasto de 12 bilhões de reais. Aí você olha para o outro lado, vem um cara dizendo que não tem pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Aí você olha, poxa... a mulher, você não é empreendedora porque você não quer. Aí ou você olha para outro canal, o corpão lá... a mulher vai te enganar, passar a perna em você. O corpo padrão, aquele corpo padrão dizendo que, olha, se você quer ter um corpo padrão assim, é só você fazer a academia que tá tudo certo. Vai lá, paga, não sei o que você vai ficar com um corpão desse jeito. É óbvio que a pessoa vai olhar para esses lados, depois vai olhar para si mesma e vai falar, o problema sou eu. Esses dias eu vi um vídeo do cara dizendo o seguinte, se você tem 30 anos e mora com teu pai, você é um fracassado. Cara, mais uma do neoliberalismo. Pô, Taná, às vezes eu fico brincando aqui com o Liz, com o Felipe e tal, principalmente com o Felipe, né, que já tá com 17 anos, tô doido pra que você meta o pé, trabalhar. Minha filha, hoje em dia, com a dificuldade que a gente tem no país... Isso aí. Desemprego, imóveis cada vez mais caros. Alimentação cara. Eu jamais pegaria minha filha e falaria pra ela, se ela não tivesse condições, sai de casa e vai viver sua vida. Sim. Pô, nossa casa é própria. A gente consegue comprar comida. Sim. Filha, fica aqui, pô. O tempo que você achar. Até você se estruturar. É, isso aí. Vai se capacitando, vai aqui, melhorando, vai buscando. Como assim? Até o momento que você tiver condições de ir fazer o seu sozinha. Enquanto isso, cara, a gente é pai, a gente é mãe, sabe? Nós estamos aqui para dar todo o suporte necessário para nossos filhos. Até quando for necessário. Só que aquela conversa, né? A gente cria o filho pro mundo. De fato, a gente cria o filho pro mundo, mas ele tem que saber que aqui dentro ele tem o conforto necessário, a segurança necessária para que ele se acalme, se acomode e vá pro mundo buscar o dele, entendeu? Pelo amor de Deus, cara, é um discurso que boa parte da população, grande parte da população, infelizmente, e essa é uma verdade, não vai conseguir construir uma vida de sucesso. Infelizmente. Sim. Por conta dos acessos. A realidade, de fato. Isso está posto. Sim. Então, quando você diz que uma pessoa que mora com os pais com 30 anos é um fracassado, você está dizendo uma pessoa que ela é fracassada, mesmo que ela não tenha condições de construir alguma coisa. Exatamente. Aí então, antes de você construir alguma coisa, você ter a possibilidade, você já está sendo chamado de fracassado. Aí é onde a gente tem alguns agravamentos. Pelo amor de Deus, cara. É onde a gente tem alguns agravamentos, por exemplo, dentro das comunidades. Aí você vê uma menina nova se juntando a um rapaz que talvez não vai vai tratá-la mal, ou um rapaz se juntando com uma menina que talvez vai tratá-lo mal. Enfim, situações dessa, por quê? Porque tem a necessidade de sair de casa, porque todo mundo diz pra ele que se ele tem 30 anos... Na verdade, não é necessidade, é uma pressão social. É uma pressão social para que ele saia de casa, para que ele construa a própria vida, para que ele tenha a própria família, mas que no fim das contas ele só tá se metendo numa situação que vai piorar muito a vida dele, mas em prol dessa pressão que ele vive. O que tem de discurso na internet, de criadores, influenciadores, esse próprio pessoal do mercado de finanças, eu tenho 25 anos, tenho meu primeiro R$1 milhão, comprei meu apartamento, sou um empreendedor bem sucedido. Isso aí. Pô, como se isso fosse possível, cara, pra todo mundo. Entendeu? Como se isso fosse possível pra todo mundo. Você falou isso, eu só lembro do meme, né, de alguns tempos atrás, da menina lá que meu nome é fulana e eu tenho 20 anos e já tenho um patrimônio líquido de R$2 milhões. E aí depois quando quando veio à tona, né, essa história e tudo mais... mil foi dado pela exato, família. A família foi lá e tinha uma poupança pra ela, desde quando ela nasceu, e aí quando ela fez 20, o pai falou, ó, toma, o dinheiro é teu, R$900 mil. É óbvio que ela tem R$1 milhão. Entendeu? Poxa. Então é isso, né? Eu acho que a gente precisa ter esse cuidado, senão a gente vai achar que tudo que é dito é verdade. É verdade. Só que não é, meu irmão. A maioria da população tá na luta, acordando de madrugada, pegando um ônibus lotado, aceitando o chefe, suportando o chefe assediador pela necessidade de sobreviver por um salário mínimo. Boa parte da população brasileira não recebe nenhum salário mínimo. Mais de 80% da população ganha no máximo R$3 mil.
Então, como é que a gente vai aceitar esse tipo de discurso e acreditar que toda mulher quer te passar a perna, de que se você é gorda é porque você quer, se você não comprou sua casa ainda é porque você é um imbecil? Como é que a gente vai acreditar em tudo isso? Se você mora com seus pais, você é fracassado. Como é que você é um animal, você não tem investimento em fundo imobiliário. É, isso aí. Pô. grande, ainda não investiu em fundo imobiliário, gente? Poxa. Você não tem uma fração de Bitcoin? É. Até agora você não botou não tem ações? Sério isso? Gente, por favor, né? E isso só vai adoecendo a população, só vai deixando as pessoas cada vez mais doentes, não tem outra palavra. E é isso que a gente tá falando. Você olha para um lado, é um monte de coisa dizendo que você tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. Olha para outro lado, é a mesma coisa. E aí, quando você tem uma possibilidade, como é o caso do Ozempic no SUS, uma possibilidade de melhora de qualidade de vida, de melhoria para essa população, você vem uma organização, enfim, pessoas que, na grande maioria das vezes, é só a galera lá elitizada, dizendo que, não, melhor não, né? Isso daqui vai ser custo muito alto para essa população, para o governo. Não. Se botar a escala 5x3, vai quebrar o país. Enquanto isso, a quem serve esse discurso? Ao capitalismo. Exato. Porque enquanto isso, você vai comprando mentoria de como ser um homem alfa. Isso aí. Você vai comprar um curso para investir. Você vai comprar a base de fulana de tal. Você vai comprar a carteira. O curso lá do coaching para emagrecer, entendeu? De atividades que você faz em casa para conseguir emagrecer, de alimentação. E não vai adiantar, porque você vai sair de uma mentoria, você não vai ter resultado, você vai buscar outra mentoria. E você vai ficar nesse ciclo de pobreza. E no final das contas, você vai achar que o problema é você. Alimentando esse mercado capitalista, onde o seu mentor, o seu coach, a sua coach está ficando cada vez mais rico e você cada vez mais doente. Exato. Eu acho engraçado que essa galera da mercado de finanças ou coaching, seja lá o que for, eles são muito bons em se exibir, né? Em dizer que tem muito dinheiro, que porque eles malharam e agora eles têm muito dinheiro, enfim, coisas desse tipo. Porque eu invisto, eu tenho muito dinheiro. Só que o que eles não contam é que eles têm muito dinheiro porque eles vendem um curso e você compra. E o que eles não contam é que se tirar a rede social, acabou o império. Exato. Acaba com o Instagram no Brasil. Pois é. Acaba com o YouTube no Brasil. Você vai ver o desespero deles, que vai ser. Porque eles não vão ficar batendo de porta em porta falando assim, oi, é que eu vendo curso? Oi, é que eu vendo curso? Não vão fazer isso. Mas o dinheiro deles vem das pessoas que compram os cursos, não vem do investimento que ele faz. O movimento é o contrário, né? Primeiro eles vendem o curso, fazem dinheiro, aí a partir daí eles começam a investir. E pega meia dúzia de pessoas que tiveram resultado ou que nem tiveram resultado, mas receberam alguma coisinha para falar que tiveram. Isso aí. E aí usa essas pessoas como case de sucesso para ir partir para a segunda mentoria, que vai ser um pouquinho mais caro. A primeira foi R$ 997 com vagas limitadas, que nunca é vaga limitada, isso é mentira. Não, eu acho engraçado que a vaga é tão limitada, mas tão limitada que é sempre assim, ó, há muito tempo atrás, né, graças a Deus a gente saiu dessa vida, quando nós entrávamos para ver esses cursos, assim, essas mentorias, essas coisas doidas, criava-se um grupo no WhatsApp, você entrava no grupo e ele dizia que eram vagas limitadas. E aí as vagas limitadas iam durar até as 9 horas da noite, por exemplo. 9 horas da manhã do dia seguinte, ele dizia assim, olha, ainda temos algumas vagas. Ou então ele dizia, vimos que vocês procuraram tanto e resolvemos abrir mais vagas. Só hoje até meio-dia. Aí chegava meio-dia, não, vou botar mais um pouquinho porque vocês estão pedindo. Exatamente. E nessa iam-se uma semana de abrindo vaga ilimitada. Aí fecha para depois de 6 meses voltar com o mesmo curso. A mesma história. R$500 a mais. E assim vai indo. Isso aí. E assim vai indo, entendeu? Mas enfim, pra gente fechar o vídeo, Ozempic, cara. Voltando ao Ozempic. É muito importante que ele seja disponibilizado pelo SUS, seja genérico ou não, isso aí pra mim Sim. Não é que seja irrelevante, né? Mas relevante mesmo é que a gente tenha um medicamento disponibilizado para a população brasileira, para que a gente possa diminuir a desigualdade social, deixar a população saudável e, a partir daí, dessa população mais saudável, contribuir para a economia do país com um trabalho mais objetivo, produzindo mais, produzindo melhor e tal. Eu quero fazer só 2 comentários. Um é com relação à escala 3 por
5x3 ou 6x1. Escala 6x1, que aí todo mundo Não, entende. é porque na verdade tinha ideia de fazer, de reduzir, mas 5 não por era 2. para 5x2, não. Era 5x2 e 4x3. 4x3, isso aí. A escala 4x3 é tão ruim, né? Vai quebrar o país de um nível tão grande, mas tão grande que os políticos... Não, vai quebrar o país. Não. É isso, gente. É engraçado que é tão ruim que os políticos trabalham em escala 4x3, né? Ou deles não só isso, Tara. Vários países... Como é que o país não... A política não quebra com eles trabalhando em 4x3, mas a economia vai quebrar? Não tem por favor. Da população brasileira que gosta de pagar pau pra gringo? Uhum. Tem diversos países que é 4x3 é um sucesso. Aí, pois é. Diversos Vamos países. então replicar o modelo lá dos Estados Unidos? Né? Não é isso que a gente gosta? Replica o modelo de lá. Pronto. E funciona. Engraçado, né? Mais ou menos, né? Não. Porque os Estados Unidos foi um bom exemplo, não. Mas não, eu te entendi. É, só isso. O pessoal gosta de ficar pagando pau pra Pois é, que seja da Europa. Vamos replicar então o modelo lá da Europa. Pega um modelo do Japão de 4x3 e replica aqui. Já que vocês gostam tanto de falar que lá fora é melhor. Sejam patriotas. Por que fica o seu discurso de ser patriota? Seja patriota. Seja patriota. Pelo país. Nesse momento, o patriotismo enfia no bolso. Nesse momento, o patriotismo tá dizendo assim, salva papai, salva papai. Salva papai. Desculpa. Aqui, ó, escuta isso daqui, ó. O Trump. Enfim, é isso, cara. Aí, a outra coisa que eu queria falar é só pra reforçar aqui que Salva Salva papai. Outra coisa que é extremamente importante, que a gente já falou no início do vídeo, mas eu vou repetir aqui, se você chegou até aqui, por favor. Gente, cheguei até aqui, comenta aí. Cheguei até aqui. O Ozempic, ele não é indicado para emagrecimento. O Ozempic, ele é indicado para tratamento de diabetes mellitus do tipo 2. Descontrolada, exatamente. O Ozempic sozinho não faz milagre. A bula do Ozempic vem dizendo que ele precisa de um acompanhamento nutricional, ele precisa de uma rotina de exercícios físicos, de atividade física. Não estou falando de academia, estou falando de minimamente uma caminhada, uma corrida, ou até mesmo uma ida na academia do idoso, na esquina da sua casa. Sem prescrição não, hein? Exato. Por favor. O Ozempic precisa de prescrição médica até para ser comprado no particular. Hoje em dia já tem a legislação dizendo que ele precisa de prescrição. E só para deixar claro que o Ozempic ele é para tratamento de diabetes descompensada. Ele não é para emagrecimento, não é para você tomar achando que estou gordinho, vou tomar o Ozempic. Gordinho, 60 quilos. Não, tem gente que tá magro e quer ficar mais magro ainda. Então, é isso que eu tô falando. Das redes sociais, exato. Principalmente as mulheres, tem né? muita gente que acha que eu tô gorda, mas tá gorda porque tem um pneuzinho aqui, vou tomar o Ozempic, sabe? Nem tem o pneuzinho, enfim, ele não é para isso. A questão do emagrecimento, redução de apetite e tudo mais, ele é um efeito colateral do medicamento. É óbvio que se existem estudos que dizem que isso pode acontecer, esse medicamento pode ser adaptado para uso para tal, mas aí com restrição e acompanhamento médico. Então, pelo amor de Deus. É coisa boa, tá? Exato, gente, por favor. Não vão achando que pode tomar o Ozempic que vai emagrecer, que tá tudo bem. Não vão achando que é só eu ir na farmácia comprar o Ozempic que tá tudo bem, porque não tá. Efeito colateral é tudo que pode acontecer de errado quando você toma aquele medicamento. Você pode pensar agora, então emagrecer é errado? Não, não é errado. Mas se ele é um efeito colateral, é porque ele vem com uma série de outras coisas ruins. Então não é simplesmente emagrecer, tá tudo bem. Tem outras coisas que podem agravar essa situação. Então, por favor, não tome nenhum medicamento aí, não é só o Ozempic, mesmo que seja de pirona para dor de cabeça, não tome nada sem orientação médica e farmacêutico, porque eu vou puxar a sardinha para o meu lado. É isso aí. Se persistirem os sintomas... Um médico ou farmacêutico deverá ser consultado. Aliás, essa coisa do farmacêutico deverá ser consultado, uma coisa que eu tô vendo que é um avanço assim no SUS... Que graças a Deus está avançando. É o farmacêutico clínico, né? Uhum. O farmacêutico que atende, que orienta. Dentro das unidades básicas de saúde, os farmacêuticos vão fazer visita domiciliar, cara. Então, fazem atividade de grupo. Isso é sim, muito legal. Que seja expandido para a rede privada, cara. Eu fiz um curso recentemente sobre uma... Agora você vacina, né, Agora as pessoas.
Olha que legal, farmacêutico exato. curso Para vacinação. Né? Agora eu sou habilitada a trabalhar em unidade de vacinação, né? Seja particular ou seja pública. Mas o farmacêutico agora pode trabalhar numa campanha de vacinação, vacinando a população também. Mas não era nem esse o ponto que eu ia falar, mas foi que recentemente eu participei desse curso. Em determinado momento, aquele quebra-gelo inicial, né? Quem é você? O que você faz? Com o que você trabalha? E todo mundo que fez o curso trabalhava em drogaria e a drogaria ia começar o serviço de vacinação e estava capacitando seus profissionais. Eu era a única pessoa que não trabalhava em drogaria. E quando eu falei o que eu fazia, muita gente veio me perguntar que história é essa de consultório farmacêutico? Como assim que você atende paciente? Gente, eu tenho um consultório onde eu faço atendimento farmacêutico igual o médico faz o atendimento médico. Isso que eu falei que é um avanço. Isso é muito bom. E o que para mim foi surreal é que numa sala com 40 pessoas, todo mundo ficou abismado porque, gente, não é possível. O farmacêutico não pode atender. Exato. Ou seja, liberar medicamento. Até mesmo dentro da categoria ainda existem uns que acham não absurdo no sentido negativo, né? Mas acham que, nossa, a gente pode fazer isso? Sim, nós podemos. É porque historicamente o farmacêutico é isso, né? Seja na rede pública, seja na rede privada, ele faz a liberação do medicamento, ele trabalha num laboratório para fazer análise clínica, né? Na indústria fazendo medicamentos que são feitos sob medida, como é o nome? Manipulação e tal. Então, historicamente é isso. E agora o SUS está avançando nesse colocando farmacêuticos dentro de consultório, fazendo visita domiciliar, orientando a população de uma forma muito mais direta. Isso aí. Então, isso é muito bom, cara. Tem cresça ainda mais. Ponto muito fora da curva, mas tem um estudo do INE. INE é o Instituto Nacional de Infectologia da Fundação Oswaldo Cruz, onde mostrou que quando os idosos, né, que fazem uso lá dos medicamentos do INE, passam por uma consulta farmacêutica, depois da consulta médica, passam pela consulta médica, depois eles passam por uma consulta farmacêutica, eles tiveram um aumento, não vou saber quantos %, mas tiveram um aumento na adesão ao tratamento, no uso correto do medicamento e pararam de tomar medicamento de forma indiscriminada, que é justamente essa dipirona para uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha muscular, toma um Dorflex, pararam com isso, porque começaram a ter uma orientação do farmacêutico. Enquanto e isso, é um estudo muito maneiro. Dizendo que o Brasil não tem orientação. Ai, que vontade de bater na pessoa. Olha, eu sou contra a violência. O pensador é contra a violência, mas a gente esqueci até a frase que o Gabriel Pensador fala. Mas, gente, sou contra a violência, mas acho que eu nunca senti tanta vontade de bater alguém e esse é assim que eu finalizo esse vídeo. De cometer. Né? Gente, se inscrevam aqui no canal. Faz essa chamada aí, Tana, porque tu gosta. Ia perder meu réu primário fácil pra um cara desse. Gente, brincadeiras à parte. Se inscreva no canal, deixe seu like nesse vídeo. Comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida, quer uma orientação farmacêutica, deixa aqui nos comentários, mas interage aí com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Clica aí no botão vermelho do inscreva-se, ativa o sininho das notificações e compartilha o vídeo. Compartilha, manda no grupo da família, do WhatsApp. Faz esse favor, porque a gente fala umas coisas bem importantes aqui que aquela sua tia que acredita nas fake news precisa ouvir. E vou deixar aqui na descrição também o seu Instagram, porque a Tainá é leitora e ela tá fazendo. Ela não fala, não, mas eu falo. Tá fazendo lá uns conteúdos sobre livros, leituras, literaturas, fantasias. Então, se você gosta, dá um exemplo aí de um livro só, Quarta Asa. Falei. Tá, no Quarta Asa. Muito bom. É porque eu acho que esse é muito popular, né? É muito bom, muito bom, inclusive. Então, se quiser um clubinho de leitura Quarta Asa, me manda um oi. Se você se interessa por isso, me segue. Segue lá o Instagram da Tainá, pode seguir meu Instagram também, fica à vontade. Você pode se tornar membro aqui do canal, se você quiser, o link tá aqui no comentário. Não, ia falar que aqui na descrição a gente vai deixar o link dos vídeos e da matéria para que... Pra vocês não assistirem o vídeo dos caras. Né? Só como crédito mesmo. Não, mas vou deixar, porque como você falou, vale a pena assistir lá os 30 gordos contra um coaching. Tinham que bater não é nele. Que vale a pena, não vale a pena. É necessário. É necessário. Gente, a vida adulta é isso. Tem coisas que você tem que fazer, mesmo você não gostando. Por necessidade purinha. É isso. Se inscreva no canal, deixa o like, eu sou o Léo Sobral. Eu sou a Tainá, desculpa. E você está no Diário do Homem Comum, mais um episódio nosso aqui do nosso bate-papo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tamo junto.